percorremos a Bíblia Sagrada e começamos a estudar o livro do profeta Abacuque, você vai ver que esse pedido de avivamento que Abacuque está, irmãos, conversando e dialogando, irmãos, pedindo a Deus, vem, irmãos, de um contexto, irmãos, aonde a nação ela está corrompida, aonde a nação, irmãos, a justiça se afrouxa, aonde a injustiça impera no meio do povo. E ele começa, irmãos, dizendo: até quando, Senhor, eu gritarei justiça e tu não ouvirás? Porque a injustiça, irmãos, estava imperando naquele momento. E ele começa a questionar a Deus: por que que o ímpio ele não está sendo julgado? Por que que o injusto ele não está sendo castigado? Muitas das vezes é a indagação que eu e você temos. Por que que Deus, olhando para a sua igreja, eu não vou falar para o mundo, olhando para a sua igreja, quanta iniquidade, quanta injustiça, quanta falsidade, quanto mau caratismo no meio do povo de Deus, e às vezes a gente fica dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está contemplando? Até quando esta pessoa vai ser desta forma? Até quando vai viver deste jeito e o Senhor não faz nada? Porque parece, irmãos, que aquele que vive, irmãos, uma vida de justiça, aquele que busca, irmãos, se limpar a cada dia, se ele der um pequeno deslize, parece que a mão de Deus já vem sobre ele. E às vezes a gente olha, irmãos, pessoas fazendo as coisas, irmãos, tão erradas, e a gente fica pensando: Deus, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo? A mesma questão é de Abacuque. Ele está vendo a injustiça, ele está vendo a imoralidade, ele está vendo, irmãos, que o povo se corrompeu, a justiça se afrouxou, e ele está questionando Deus. E aí Deus ele vem conversar com Abacuque e dizer para Abacuque que ele estava vendo, e ele chegaria o tempo de ele tratar com a nação que estava vivendo uma vida errada. Eu quero dizer para você que tem olhado a injustiça, chegará o momento em que a mão de Deus ela virá para trazer justiça. Aleluia. Aleluia. Chegará o momento em que a mão de Deus ela virá de encontro para tampar, irmãos, toda a injustiça, para varrer toda a iniquidade. E este momento está chegando. Será o momento do arrebatamento da igreja. Será o momento que Deus vai separar o injusto do justo. Aleluia. Glória a Deus. E Deus vai dizer então, irmãos, agora para Abacuque, que é contemporâneo de Jeremias, e ele vai dizer: eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar este povo vai vir contra, e este povo é através dele que eu vou tratar com o meu povo. Abacuque fica, irmãos, agora pasmo, e ele vai dizer: mas mesmo o mais injusto judeu, mesmo o mais injusto do teu povo é mais justo que eles. Como que o Senhor vai levantar o inimigo? Como que o Senhor vai levantar os caldeus para tratar se eles são mais sujos do que nós? Aí Deus está dizendo que vai fazer, irmãos, dessa forma, porque, irmão, não interessa, irmãos, a minha opinião e a tua opinião. Quando Deus falar que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Se Deus falar, irmãos, que Ele vai permitir eu e você cair, irmãos, na prova, ou cair na mão do adversário, irmão, para tratar pecado, para tratar iniquidade, Ele vai tratar e não pede licença para ninguém. É verdade. Ele está dizendo para Abacuque: eu vou levantar, mas só que tem um porém, Abacuque. Depois que eu tratar com o meu povo, eu vou tratar com os caldeus. Depois que eu tratar com o meu povo, que o meu povo for para o cativeiro, que o meu povo começar a se humilhar, que o meu povo começar a reconhecer que eles precisam da minha presença, que eles precisam voltar para a minha graça, que eles precisam voltar novamente para a minha palavra, então eu vou ouvir a oração deles, mas eu vou tratar com esse povo caldeu também.
irmãos, que Abacuque, irmãos, ele vai, no capítulo 2, verso 4, ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Só que daí nós vamos para o capítulo 3, e ele vai dizer: orando, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra. Sabe o que a palavra está dizendo, irmão, no capítulo 2, verso 4? Que o justo viverá pela fé. E comparando o capítulo 3, verso 1 e 2, ele está dizendo: eu não estou vendo perspectiva de livramento de cair na mão dos caldeus. Eu não estou vendo perspectiva de nós termos esse livramento de ser levados cativos, mas a minha fé, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que as malhadas, aleluia, sumam, eu estou pela fé crendo que o Senhor ainda haverá de fazer um despertamento no meio do teu povo, aleluia. Aí eu separei, irmãos, 4 pontos da oração de Abacuque. O primeiro ponto de um avivamento, e não se engane, irmãos, avivamento não é pulo. Avivamento, irmãos, não é você vir para um culto animado e aquele culto ficar tão animado que você pula, você rodopia, você planta bananeira, você sai correndo no meio do corredor. Isso não é avivamento. Avivamento, irmãos, no original é trazer da morte para a vida. E só há uma forma, irmãos, de trazer da morte para a vida, é quando eu e você se colocamos na presença do nosso Deus verdadeiramente. Aleluia. E a primeira coisa é oração. Nada começa de um avivamento sem ter uma vida de oração na presença de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma escassez de avivamento no meio do povo de Deus. Por que, pastor, que nós estamos vivendo? Porque a igreja, isso é notório, ela deixou de orar na presença do Senhor. Hoje nós vemos, irmãos, que a meia hora que nós tínhamos, que era das 7 às 7h30, que era para estar orando na presença de Deus, você chega na igreja e a maioria do povo está sentada, a maioria do povo está mexendo no Instagram, a maioria do povo está batendo foto, a maioria do povo está vendendo lingerie dentro da igreja, ou então fazendo piadinha dentro da igreja. É por isso que o avivamento genuíno e verdadeiro tem se esvaziado do meio do povo de Deus. Mas oxalá que esta noite você possa cair na realidade e voltar a dobrar os teus joelhos. Aleluia! Na presença de Deus. Glória a Deus. Segunda Crônicas diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus. Você quer resposta para os teus problemas? Você quer resposta para as tuas lutas? Comece a orar na presença de Deus. Comece a clamar na presença de Deus, e Deus vai trazer solução sobre o teu coração. A Bíblia vai falar, irmãos, sobre Elias, quando ele está, irmãos, naquela disputa que ele chama os profetas de Baal e Azera para ver quem era realmente Deus, porque o povo estava assim: de dia eu sirvo Baal, à noite eu sirvo Deus. Parece os dias que estamos vivendo. Eu lembro que eu fui assumir uma igreja na cidade, irmãos, litorânea, e quando eu cheguei, a gente foi fazer algumas visitas. Eu cheguei na casa de um irmão, as vestimentas já não eram, irmãos, padrão, e a gente entrou, começou a conversar, e o irmão disse para mim e para minha esposa: eu sou músico, eu sou músico profissional. Eu falei: ah, que bom, irmão, que maravilha, a igreja precisa de músicos. Ele falou: pastor, só que assim, pastor, durante o dia, ou os dias que não tem culto, eu toco nos barzinhos, e eu também toco nas pizzarias. Aí eu falei para ele, aí a gente dá uma de bobo, né? Aí eu falei para ele: ah, meu irmão toca nos barzinhos. Ele falou: toco. Eu falei: eu não toco aqui, os
Zé de Camargo e Luciano, um Leandro e Leonardo. Eu falei, isso pastor, isso mesmo, mas é só de dia, de noite eu venho servir a Deus. Irmão, você está entendendo que Elias está num contexto onde o povo quer servir o mundo e quer servir a Deus, onde o povo quer viver igual ao mundo, mas quer ser salvo na presença do Senhor. Aí Elias vai, irmãos, e faz o confronto, e todos nós conhecemos, eu não quero me deter nesta parte. E quando todos clamam, os profetas de Baal clamam, não acontece nada, Elias diz, agora é minha vez. Primeira coisa, repara o altar, porque a primeira coisa para Deus enviar fogo, a primeira coisa para Deus responder, irmãos, em oração, você tem que colocar verdade sobre o teu altar, você tem que sujar. Pedro disse na sua carta, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, aleluia. Elias, irmãos, ele repara o altar, ele manda trazer água, e ele vai fazer antes de tudo uma oração a Deus. Só que o homem tem tanta intimidade com Deus que ele não ora meia hora, ele não ora 2 horas, ele ora, irmãos, pequenas palavras, mas quando a voz de Elias chega na glória, eu fico imaginando Deus dizendo, calma aí, aleluia, pode parar de me adorar agora, porque eu acabei de ouvir a voz do meu servo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se o Senhor é Deus, o Senhor envia fogo. Na mesma hora, Deus enviou fogo em resposta. Aleluia! É fogo na tua vida, que é fogo no teu ministério. Comece a buscar a presença de Deus, comece a orar na presença de Deus, comece a clamar na presença de Deus, e Deus vai enviar fogo sobre o teu ministério, aleluia. Aleluia! Mas o segredo é a oração, a primeira coisa. É por isso que Abacuque diz, a oração de Abacuque. A oração não foi diferente do Pentecostes, não foi diferente. Jesus foi assunto aos céus, e o povo que viu ele subir foi para a oração. Só que é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que quase 500 irmãos viram Jesus subir, mas só ficou 120. Porque os dias vão passando, irmão, e parece que quando a resposta não vem, a gente vai cansando. E a Bíblia diz, irmãos, que a nossa vida tem que ser com persistência. Nós temos que ter persistência. Não está vindo hoje, mas eu ainda creio, o justo vive pela fé. Eu ainda creio que haverá resposta amanhã. Não veio resposta amanhã, eu ainda creio que haverá resposta depois da manhã. Eu ainda creio que haverá resposta sobre a salvação da minha família, sobre o meu ministério, sobre a minha chamada. Haverá, aleluia, ainda a resposta. E eles vão orando, e vão orando, irmãos. E a Bíblia diz que um dia eles estavam orando, todos no mesmo pensamento, todos no mesmo sentido, porque hoje existe uma divisão de pensamento. Se o irmão, como é que é o nome do irmão? Pastor Júnior vai pregar, mas eu não gosto do pastor Júnior, então eu fico torcendo para não dar certo, eu fico torcendo para que ele não vá bem, eu fico torcendo para que ele tropece na palavra. Mas naquele dia a Bíblia diz que todos os 120 estavam no mesmo propósito, no mesmo pensamento, e de repente, aleluia, é quando você menos imagina, veio do céu o som como de um vento veemente, impetuoso, enchendo a casa, e foi enchendo a casa, glória a Deus, e foi enchendo a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh glória, aleluia. A primeiro sentido, irmãos, do avivamento é a oração. Sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. Sem orarmos nós não temos resposta, nós não temos vitória. Segundo ponto, ele diz, eu ouvi a tua palavra. E aqui que eu gosto, porque nós, irmãos, muitas das vezes me entristece o coração quando eu vejo pessoas, irmãos, que não valorizam a palavra de Deus. Muitos lugares você está pregando, a pessoa está no celular. Você está pregando, a pessoa acha de tomar água. Você está pregando, irmãos, a pessoa acha de ir no banheiro.
Você está ministrando a palavra está falando, a pessoa vira as costas para a palavra, mas na hora da revelação a pessoa fica com o olhão estralado, esperando que aconteça alguma bênção. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Oh, glória! É através da palavra que vem o avivamento. Avivamento sem palavra, pastores, não é avivamento. Esse negócio, não, vamos cantar que o negócio aqui vai pegar fogo. Agora vai ser canela de fogo, vai ser o sapatinho de fogo. Não, irmão. Aí não tem avivamento. Avivamento é quando se prega a palavra penetra no coração, desce sobre a tua vida e você sai cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia! É a palavra. Sem palavra não tem como, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, para nós, que o avivamento no tempo do rei Josias, que começou com 8 anos de idade, ele, irmãos, recebeu do sacerdote Ilquias uma palavra dizendo: eu achei o livro do Senhor. Eu achei, aleluia. Estava na casa de Deus, mas estava perdido. Sabe quando nós perdemos a palavra, irmãos? É quando nós trocamos o culto de oração e de ensinamento por cultos, irmãos, aulas banais, por coisas, irmãos, que não têm fundamento nenhum. Agora, quando eu e você valorizamos a palavra, quando eu e você valorizamos o culto de ensinamento, quando eu e você deixamos um tempo reservado da nossa agenda diária para ler a palavra de Deus em nossa casa, pode ter certeza de uma coisa: o teu coração será avivado, a tua vida será avivada. Não tem demônio que te derrube, não tem demônio que acabe com a tua chamada, porque você está estruturado na oração e na palavra de Deus. Glória a Deus! Josias ouviu da palavra e aplicou a palavra sobre o povo, e o povo começou a ser abençoado. Eu sei que na terça-feira aqui vocês têm o culto de ensinamento com o pastor Sérgio. Eu já vim aqui, já sentei aí para ouvir, porque quem não tem tempo de sentar para ouvir não pode se levantar para ensinar ninguém. Primeira coisa, você tem que aprender a ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí também, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que ele disse: e teve